Uhum. Professor Tales, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no canal novamente, né? Sempre você trazendo um assunto de alto nível. É uma grande satisfação. Tudo bem, professor? Uma boa noite. Tudo bem, boa noite, Tancredo. Agradeço mais uma vez uma oportunidade de estar falando aí na sua rede, no seu canal. Eu sempre encaro isso como uma grande oportunidade de estar falando para as pessoas. Fique à vontade, toda vez que quiser e que eu puder contribuir, pode contar comigo. E é como você falou, né? A gente tem que aproveitar para desenvolver essa boa informação, né? Para levar para o pessoal. Né? Se a gente tem hoje esses canais que facilitam, como você já disse na entrevista anterior, a gente produzindo a informação também tentar colocar a nossa informação e levar essa informação, né? Trabalhando contra as fake news, né, Thales? É isso aí. E falar de ciência é sempre uma boa escolha, e o que eu sempre falo, né, e sempre penso, é que a gente não pode, a gente tem que fazer o que você está fazendo, a gente tem que se dirigir às pessoas e tentar chegar nas pessoas. Ficar também reclamando não vai resolver caminho nenhum. O caminho é sempre o caminho do trabalho, o caminho da busca, tentar chegar às pessoas. Esse é o único caminho, não existe outro. Ô, Thales, hoje a gente vai falar sobre física. O que nós vamos conversar hoje? Nós vamos continuar desenvolvendo sobre negacionismo. Nós podemos abordar questões mais específicas dentro da física, né? Por exemplo, uma questão que tem estado muito em alta, né? Até por essa linha das pseudociências e tudo mais, é a questão da mecânica quântica. A mecânica quântica é uma ciência do século XX, século XXI, e que ela tem uma visão de mundo completamente diferente e que ela Sim, suscita abordagens que são abordagens que vão para fora do escopo da ciência, né? Então, eu acho que é um sim. tema quente, um tema bom para a gente abordar e vai levar informação para as pessoas também. Eu acho que isso é importante. Pô, vamos trabalhar então, entendeu? O que você gostaria assim, de começar falando para a gente sobre a mecânica quântica, né? Eu acho assim, Oi, pois não, desculpa. Então, o que você gostaria da gente começar falando sobre a mecânica quântica? A mecânica quântica, ela é uma física que começa a ser construída no final do século XIX e o início do século XX. A gente pode dizer assim, duas fases marcantes, né? Talvez a gente esteja entrando numa terceira fase, né? Eu não sou um historiador da ciência, nem um epistemólogo, eu sou físico, né? Mas a gente talvez pudesse até arriscar estar entrando numa terceira fase dessa mecânica quântica, mas a mecânica quântica, ela primeiro aparece para a gente como o que nós chamamos de física quântica, em que a gente percebe na natureza, a partir de dois problemas, que são problemas importantes dentro da física do final do século XIX, que vão mostrar para a gente que no seu nível submicroscópico, digamos assim, no seu nível mais fundamental, a natureza tem um comportamento que nós dizemos que ele é quantizado, essa palavra quântica vem de uma quantidade de algo que seja elementar. Então, e isso se revela um formato, o que nós chamamos de discreto, como se fosse, sei lá, moedas. Não existe um centavo e meio, existe um centavo, né? Então, existe a unidade mínima monetária, digamos assim. Na natureza, essa unidade mínima de algumas coisas também acontece. Por exemplo, a energia. A energia, ela aparece de forma quantizada. E isso até a década de 15, 16, até 1915, eu não me lembro precisamente a data do átomo de Bohr, mas o átomo de Bohr ele ainda vem dentro disso que nós chamamos da antiga física quântica, da velha física quântica, que é só essa interpretação dessa natureza quantizada. E aí, depois, a partir da década de 20, essa física vai se abrir no que nós chamamos hoje de mecânica quântica, que é a mecânica desse mundo pequeno, né, desse mundo microscópico. E ela traz interpretações que são interpretações bastante distintas do que trazia a física newtoniana, do que trazia a física do eletromagnetismo de Maxwell. E isso abriu caminho para uma certa,
como é que eu posso dizer, visão de mundo que extrapola a própria física, né, e que a gente chama hoje, de certa forma, de uma pseudociência, né? Ela tenta se apropriar desse escopo teórico da mecânica quântica para extrapolar para outras áreas do conhecimento que não tem nada a ver com essa mecânica quântica, né? Como, por exemplo, áreas que estão ligadas a um certo misticismo, áreas ligadas a ciências humanas, né? Você tem interpretações tipo administração quântica, direito quântico. Então, esse quântico é hoje uma palavra da moda, né? Mas nessas esferas ela não se constitui como ciência. Nós, da física, identificamos isso como uma espécie de pseudociência. Sim, sim. Aproveitando do termo da moda, estão sendo criadas essas pseudociências, né? Mas aproveitam de quê dessa física quântica, da estrutura dela por exemplo, de raciocínio? Isso, porque, por exemplo... O que elas se apoderam para... Né? Eu vou te colocar duas questões que são bem diferentes da física anterior, que era a física newtoniana, do que essa física quântica. A física de Newton, ela traz para a gente uma visão de mundo que nós chamamos de determinismo. O que significa isso? Nós temos as equações de Newton, né? No ensino médio nós aprendemos essas equações, que é aquela famosa força igual a massa vezes aceleração. Essa equação, ela vai trazer como, por exemplo, quando a gente pega essa equação e vai aplicar num problema, por exemplo, né, vamos pensar que fosse a queda dos corpos, um arremesso de um corpo, ou o movimento dos planetas, toda essa física pode ser bem descrita, razoavelmente bem descrita, com a física newtoniana. A física newtoniana depois também ela é superada em outro aspecto pela teoria da relatividade do Einstein. Mas na nossa física terrestre, digamos assim, né, a nossa física do cotidiano, vamos colocar dessa forma, a física de Newton ela traz uma descrição bastante apropriada da natureza. Então, se eu for estudar o movimento de lançamento de um corpo, por exemplo, aquilo está bem descrito na lei de Newton. E a solução dessa equação de Newton, que é a força igual a massa vezes aceleração, vai determinar se eu conheço... Nós chamamos isso de condição inicial, que é a velocidade do corpo e a posição inicial desse corpo quando eu começo a estudar o movimento dele. Sei as forças que ele vai estar sujeito, todo o movimento dessa partícula, desse corpo, já estará descrito como uma solução das equações de Newton. Então, ela está determinada. Nós chamamos isso de determinismo newtoniano, sintetizando aqui, né, rapidinho para a entrevista. A mecânica quântica, essa visão que nós chamamos de determinismo, ela não faz parte mais da interpretação da mecânica quântica. A mecânica quântica traz a necessidade do que nós chamamos uma interpretação probabilística da matéria. Então, nós, por exemplo, quando eu vou estudar o comportamento de um elétron no interior de um átomo, e eu vou ver o espectro que esse elétron pode ocupar num determinado átomo, nós não dizemos mais o elétron está nessa posição, por exemplo, e terá essa velocidade, todo esse movimento do elétron estará determinado. Isso na mecânica quântica não é mais compatível. A mecânica quântica trabalha agora na perspectiva que nós chamamos de probabilidade. Então, essa descrição do elétron, nesse sistema, por exemplo, que é dentro de um átomo, que seja um átomo de hidrogênio, nós teremos uma coisa que chamamos de função de onda do elétron, e a função de onda desse elétron vai dizer para a gente que ele terá probabilidade de ocupar determinados estados quânticos. Então, ele poderá estar nesse estado, poderá estar nesse estado, poderá estar nesse estado, e aquela função de onda vai dizer as probabilidades de ocupação de cada estado. Então, e da onde vem essa função de onda? Também vem da solução de uma determinada equação, que é chamada equação de Schrödinger. E eu peguei aqui a partir do que nós chamamos de uma visão da mecânica quântica. E existem várias interpretações da mecânica quântica. A formulação de Heisenberg, ela trabalha numa outra perspectiva. A formulação de Feynman, da mecânica quântica, trabalha numa outra perspectiva. Mas em todas essas perspectivas, essa visão determinística da matéria ela é perdida. Então, isso é uma característica presente da mecânica quântica.
Uma outra consequência é o chamado, é o famoso princípio de incerteza de Heisenberg. Então, na física de Newton, não há nada que me impeça, dentro da teoria de Newton, que eu conheça com exatidão a posição de uma partícula e a velocidade que essa partícula tem num determinado instante, e conhecer essas duas grandezas físicas. A mecânica quântica me proíbe que eu conheça essas duas quantidades com toda a exatidão. Você pode, não é uma questão de medida, de incerteza de medida, é uma questão intrínseca da teoria. Essas duas variáveis, posição e velocidade, elas têm uma certa estrutura que não permite que a gente acesse com toda a certeza o valor dessa velocidade e o valor dessa posição. Sim, agora essa explicação que você me deu da probabilidade, né? E essa também da incerteza, mas a probabilidade deve ser nesse aspecto que essas pseudociências entram, não é isso? É provável. Isso. Né? Elas podem entrar Isso. em cima disso daí, né? Mas o que assim, muitas coisas, né? Você, como físico, a ciência física, falar probabilidade, né, dele Sim. estar numa posição da velocidade, de uma pseudociência usar também esse raciocínio. Então, por exemplo, só para dizer que é ciência? Então, para dar uma complementada, né? Por exemplo, eu te falei de dois aspectos, mas tem muitos outros aspectos dentro dessa física que são aspectos bastante inovadores, digamos assim. O famoso teletransporte quântico, né? O famoso emaranhamento quântico. Então, você pode criar estados que nós chamamos de estados emaranhados. Então, quando eu crio um estado, por exemplo, de um sistema, e esse estado pode estar emaranhado, à medida de um determinado estado, veja bem, quando eu crio esses estados, eu vou criar esses estados com determinadas probabilidades deles acontecerem. E quando eu faço uma medida, ao medir esse estado daqui, eu automaticamente também estou medindo outro estado aqui. Então, existe uma correlação aqui que o Einstein, por exemplo, já ele tinha muita dificuldade de aceitar essa consequência da mecânica quântica. Então, tem muitos outros. Eu também, por exemplo, deixa eu dar mais um exemplo, o tal do colapso da função de onda. Então, eu posso ter o elétron, a função de onda do elétron, ela pode descrever o elétron com as suas probabilidades em vários possíveis estados. Quando você realiza uma medida, essa medida faz com que todos os outros estados não sejam mais possíveis, e aí a sua única possibilidade de medida após essa medição é medir essa partícula sempre nesse mesmo estado. Nós chamamos isso de colapso da função de onda. Tem o princípio da complementariedade de Bohr, tem um monte de coisa, né? Então, ela é uma física num aspecto conceitual muito inovador. Mas aí, entrando agora mais na sua pergunta, o que diferencia isso das pseudociências? Essa física, enquanto ciência, ela está dentro... É muito difícil eu te responder isso, assim, no seguinte... o que eu quero dizer é o seguinte: eu posso te responder essa questão dentro de várias visões epistemológicas, é isso que eu quero dizer. E, às vezes, eu posso te dar um exemplo que você pode dizer assim, olha, esse exemplo do Tales é positivista demais. Esse exemplo do Tales é popperiano demais. Porque mesmo a ciência, existem visões epistemológicas de como ela se constrói e se desenvolve que são bastante diferentes. Mas, mesmo você pegando em todas essas visões epistemológicas, eu poderia, por exemplo, te exemplificar dentro de uma delas, seja ela qual for, mas mesmo dentro de uma visão epistemológica, essa mecânica quântica, ela se constitui como uma ciência e com todas essas suas ferramentas metodológicas, seja qual for a sua visão epistemológica. E ela pode ter, aí, por exemplo, aí vamos supor, eu não me lembro se era o Feyerabend, sei lá, ela pode ser falseável como teoria. Aí o outro vai dizer assim, olha, você tem que ter medidas, então você tem uma visão mais positivista. Mas em qualquer uma delas, você tem um escopo de teoria, em qualquer visão epistemológica dessa. Quando você vai usar uma visão epistemológica de qualquer dessas daí, daquilo que a gente entende como sendo ciência, seja ela popperiana, seja ela kuhniana, seja ela positivista,
essas pseudociências elas não se enquadram, não se encaixam. Então é difícil você construir uma visão epistemológica do que sejam essas pseudociências, né? Elas não têm um compromisso e um escopo que permita você, por exemplo, enquadrá-la dentro de uma visão epistemológica do que seja ciência, né? A gente poderia pegar das mais ingênuas, digamos assim, talvez a positivista, né? E aí você dizia, olha, eu sei que isso daqui é ciência, como física, porque eu construo isso como teoria, eu produzo experimentos, eu testo, eu vejo, reproduzo as condições e refaço e tudo mais. Essas pseudociências, você não... Aí você... mas ela não é positivista. Beleza, então ela é o quê? Em que ela se enquadra? E dentro desse enquadramento, você consegue extrair um sumo de ciência dela, como você extrai de outras teorias, ela não consegue responder essas perguntas. Sim. Olha bem, tá. Relacionando também com a história também usa a expressão a era das incertezas, né? Falando do mundo atual, a era das incertezas. E aí eu vejo assim, a ciência, a física expandiu de tal maneira o seu conhecimento que ela agora trabalha também com essa incerteza, faz parte dessa visão do mundo hoje. A ciência chegou a isso. Olha, eu talvez, alguns colegas meus talvez me achem flexível demais, tá? Então, deixa eu te colocar o meu ponto de vista dentro dessa história daí. A física newtoniana, ela, por ser uma física de extrema, como é que eu posso dizer, extrema influência depois que ela se consolidou, ela influenciou muitas outras áreas do conhecimento. Eu não vejo isso como um problema, né? Eu não sou um estudioso, por exemplo, do Kant, mas eu já li alguma coisa do Kant. A visão kantiana ela é impregnada da física newtoniana. A visão, por exemplo, dos a priori kantianos está relacionado à visão de espaço e tempo newtoniana, mas ela não é a física newtoniana aplicada à filosofia. Isso é que eu acho que é mais problemático. A física... outro dia eu estava conversando com um colega meu que fez... foi até o doutorado comigo na física, e depois ele seguiu o caminho da psicologia, ele hoje é psicólogo, e a gente estava conversando, e ele está se aprofundando no Freud. E conversando sobre qual é a visão dos sonhos de Freud e tudo mais, ela é também uma visão impregnada dessa física... A gente chama newtoniana, mas ela é uma física hamiltoniana, digamos assim, uma física das energias, do Hamilton, do Lagrange. Ela está impregnada dessa visão de mundo. E é natural que uma ciência, né, de muito sucesso ela traga uma influência em outras áreas do conhecimento. Para eu te pegar um contra-exemplo, né, eu também eu já vi muitas análises nesse aspecto, embora eu não seja um especialista, né? Mas eu me lembro que eu tive um professor na minha graduação que ele era um especialista na física estatística, e quando ele foi meu professor de História da Ciência, e ele fez essa análise. O Boltzmann, por exemplo, né, lá na teoria estatística do Boltzmann, ela é impregnada do darwinismo, né, da teoria da evolução de Darwin. Então, a teoria da evolução ela foi uma teoria de tamanho sucesso que, às vezes, ideias que estão ali são incorporadas para você construir nova ciência. Isso é uma coisa. A outra coisa é você pegar essa física e dizer que ela se aplica numa outra área de conhecimento. Dizer, olha, essa história é a história quântica, porque ela decorre da física quântica. Então, isso é uma outra coisa. Você se inspirar numa visão de física para você dali produzir um conceito que é de uma área do conhecimento e próprio daquela área do conhecimento, eu não encaro isso como uma pseudociência, né? Até porque eu não tenho instrumento, por exemplo, para analisar a história e dizer, olha, isso é ciência, isso não é ciência. Eu não sou dessa área, não me cabe, percebe? Então, eu não vejo isso como um grande problema. Qual é o grande problema? Você dizer o seguinte, olha, isso aqui é a história feita a partir da mecânica quântica. Aí, mecânica quântica, a gente sabe o que é. Então, cadê a equação de Schrödinger da história, digamos assim? Né? É o que a gente vai querer ver.
Então, para você dizer que aquilo é mecânica quântica, ou sei lá, se você não quer fazer equação de onda de Schrödinger, cadê a integral de trajetória de Feynman? Cadê a relação dos comutadores de Heisenberg, dessa coisa? Isso é física, né? Agora, você ser influenciado por uma visão de física para construir um conceito dentro de uma outra área do conhecimento e seguindo as metodologias dessa outra área, eu não encaro isso como um problema. Eu acho que a pessoa só está tentando expandir o horizonte. Sim, sim. Mas a física vive uma incerteza? Incerteza em que sentido, assim? Do princípio da incerteza? Como é que isso Não, é? o princípio da incerteza é um fundamento da mecânica quântica. Isso, a não ser que a física evolua para uma nova teoria, essa é uma consequência da formulação quântica, que se manifesta em vários aspectos da natureza, né? Então, a gente, como físico, já testou isso em vários cenários, né? Então, não vejo isso como um problema. A ciência, ela é uma construção contínua. Então, nesse aspecto, no aspecto metafórico, você pode dizer que ela é uma incerteza contínua, mas não é a incerteza do Heisenberg. A incerteza do Heisenberg, o princípio de certeza, tem que nós chamamos de uma relação de comutação. Aquilo é o princípio da incerteza de Heisenberg. Thales, esse bloco, a gente vai fazer por blocos. O que você gostaria de falar para encerrar esse bloco sobre esse assunto? Só para a gente encerrar, e a gente vai, daqui a pouquinho, passar para o volume 2. Tá. Eu gostaria de encerrar... completar sobre esse raciocínio? Eu gostaria de encerrar dizendo para ter muito cuidado com esses termos quânticos, porque esse é um termo da moda agora. Você vai encontrar coaches quânticos, colchões quânticos, terapias quânticas, curas quânticas. Nada disso é quântico, no sentido da mecânica quântica, né? Então, isso que fique bem claro. E tem pessoas iludindo outras pessoas para ganhar dinheiro com isso, como é que eu posso dizer? Que isso não é ciência, né? Tal como nós concebemos ciência dentro de todas essas visões epistemológicas que eu te falei. E eu não, acho que nessa entrevista, por exemplo, não me cabe me filiar a uma dessas visões epistemológicas, né? Embora eu tenha a minha, mas não é a questão em si. Seja ela qual for, isso que se diz como ciência, ele tem que se enquadrar dentro de alguma visão epistemológica. Quer dizer que está vendo essa apropriação do termo quântico, como você me falou, coach quântico, terapia quântica, tudo se apropriando. Isso é para iludir as pessoas, né? Isso não é quântico. Eu vi outro dia uma entrevista daquele filósofo chamado Leandro Carnal, falando sobre o uso indiscriminado do termo quântico. E ele fala, se a pessoa está usando... Deixa eu até fazer uma outra ressalva. Se a pessoa está usando esse termo quântico e não é físico, ele usou um adjetivo que agora não me recordo, mas ele usou um adjetivo forte. Forte. Agora, toma cuidado, porque também tem físicos que começaram a usar esse termo quântico, como o Amit Goswami, e não tem nada de quântico naquilo que ele está falando, né? O livro famoso dele chama O Ativista Quântico. Ele está querendo vender livro. Thales, muito obrigado, né? Nada. Agradeço aí. E a gente vai preparar aí o pessoal convidado para a nossa segunda parte da entrevista, viu? Grande abraço. Tá bom, tá jóia. Abraço também.